Olá, sou o professor Jaziel Dias e respondo questões sobre profecias bíblicas. A dúvida de hoje é: como estudar as profecias de Daniel, parte 2. Vamos então encerrar hoje essa nossa visão geral do livro de Daniel. Vimos a cabeça de ouro, lá de Daniel 2, o carneiro de 2 chifres de Daniel 8, e o bode, com as suas simbologias já anunciadas, e interpretadas pelo próprio Daniel. E vamos agora ver as pistas que Daniel dá para os outros símbolos. Vamos lá então. No capítulo 2, embora seja simples do entendimento, mas preste muita atenção porque é a base de toda essa visão que nós temos com as profecias do livro todo, tá? Então, entendendo bem o capítulo 2, fica fácil depois interpretar as outras mensagens. Olha lá, a Medo-Pérsia, então, está aqui representada no capítulo 2 pelos peitos de prata. Essa é a simbologia usada aqui, O metal é a prata, e naquela estátua que o rei Nabucodonosor sonha, Daniel, ele diz no verso 39 o seguinte: depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu. Observe então que fica bem claro que o reino seguinte ao da Babilônia, que Daniel já deixou claro qual era, ele seria inferior ao primeiro, assim como a prata é inferior ao ouro. Observe que a representação agora ela vai dando uma continuidade. Tanto é que a Grécia, na sequência, que é o terceiro reino, que vem depois dos Medo-Persas, no verso 39, Daniel diz assim: e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. Então, o quadril descendo agora aquela imagem da estátua, o bronze um pouco de menor valor, segue a representação aqui de Daniel. No verso 40, fica bem claro qual é o reino seguinte. Olha só, o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Fica claro, se você observar na história, identificarmos aqui Roma, como é este reino anunciado aqui no verso 40. Já que Roma foi um reino que a sua dominação foi muito forte, chegou esmiuçando, quebrando tudo que via pela frente, assim como o ferro, a representação de Roma foi uma representação do ferro. Então, as pernas da estátua representavam, então, Roma. Por fim, no capítulo 2, temos a representação aqui dos 10 reinos na simbologia dos pés dessa estátua, que eram misturadas de ferro e barro. Observe que na representação de Roma era só ferro, agora o ferro e o barro. Observe que não dá muita liga, ferro e barro. O verso diz: quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que será um reino dividido. Então fica bem claro nessa sequência, depois de Babilônia, que ele segue os reinos que advêm, os reinos imperiais de dominação universal que vieram depois de Babilônia. A Medo-Pérsia, a Grécia, Roma e os 10 reinos. Esses 10 reinos, ele diz que vêm depois de Roma. Vamos ver mais alguma coisa aqui. No verso 43, ele ainda acrescenta algo que eu quero que vocês observem. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Então, se você quiser ver mais detalhes, lá no verso 41 em diante, mas eu frisei só esses aqui, porque observe que aqui ele está falando de que esses reinos tentariam, por meio de casamentos, se unirem para que voltasse um reino universal. Então, esses reinos se dividiram, assim como os 10 dedos da estátua, são 10 reinos que se dividiram
barro e ferro, uma hora fraco, outra hora forte, mas mesclados ali que já não dão mais liga, né? Não há mais um império universal após Roma. Roma, então, aqui é bem claro no capítulo 2, como representando o último reino universal. Eu vou aproveitar para te mostrar aqui um detalhe interessante, fazendo uma observação que vai ser útil para você ali quando estiver vendo a terceira mensagem profética. A partir da segunda também. A escola preterista, ela trata mais à frente de interpretar um chifre pequeno que nós vamos ver depois lá em Daniel 7 como sendo os 10 imperadores romanos. Preste atenção. Se nós estamos aqui comentando de que Daniel 2, ele dá a base, uma visão geral para entendermos todo o livro de Daniel, e isso, se você tiver cuidado, vai observar, praticamente as mensagens seguintes são repetições da mesma ideia apresentada no capítulo 2. Isso você tem que ter ciência. E depois ele vai acrescentando informações, né? E essas informações vão ficando mais claras a partir das que as mensagens vão sendo apresentadas. Se a escola preterista estiver correta, então os 10 imperadores romanos representam lá na frente uma sequência pós-Roma, né, de onde surge um chifre pequeno. Mas observe, se na visão geral nós vimos aqui que esses 10 reinos são uma mescla ali de barro e ferro que não se ligam um com o outro, como eles poderiam ser os imperadores, sendo que os imperadores foram mais que 10? Já começa aí o primeiro ponto de interrogação, tá bom? Outra dúvida é a seguinte: nós vimos que lá esses reinos, a informação de Daniel, que eles se ligariam um ao outro por meio de casamentos, haveria uma tentativa, né, de união desses reinos para que se voltasse um reino universal, novamente. Mas isso não foi possível. Então, como que na sequência de Daniel ele usaria essa simbologia agora de 10 imperadores, sendo que houve mais de 10, tá? E que também haveria uma conexão entre casamentos. Observe então que aqui não faz muito sentido, tá? Então essa é a ideia para que você já comece a analisar e se conscientizar de que o capítulo 2 ele dá essa base geral para não errarmos na interpretação das outras mensagens. Na segunda mensagem de Daniel 7, ele amplia, né, a visão do capítulo 2, mas traz os mesmos reinos, como eu já mencionei. Diz assim: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. Então nós temos aqui no capítulo 7, né, essa ampliação agora com nova simbologia, né? A cabeça de ouro agora passa a ser um leão. Nós vemos aqui animais no capítulo 7. E as pistas, as dicas que Daniel dá são as seguintes: asas de águia, indicando que esse leão ele seria um reino que agiria rápido, assim como foi Nabucodonosor no reinado com a Babilônia. Suas asas foram arrancadas, depois ele se levantou-se de pé novamente, foi lhe dada novamente a mente humana. Aqui os melhores intérpretes chegam num consenso de que a ideia é a seguinte: dentro do reino de Babilônia, Nabucodonosor, em um determinado momento, ele ficou 7 anos praticamente vivendo como animal, sem um reino, e o reino ficou ali à deriva, esperando o seu retorno, já que eles tinham ali um temor de que um outro assumisse o reino enquanto o rei ainda estava vivo. Nesse período, então, o reino deu uma diminuída no seu ritmo. Então, aqui se cumpre, para identificarmos Babilônia, essa simbologia de Daniel, né? Foram arrancadas suas asas, quer dizer, ele perdeu ali uma velocidade. Depois o rei se coloca praticamente como um animal, comendo ali
grama com os animais, até essa citação, e depois, por fim, ele recupera a sua mente, né, volta ativa novamente. Então, aqui está essa representação do leão. O próximo animal é o urso. Os detalhes aqui do verso 5 quanto ao urso, que é o segundo animal, diz que ele se levanta sobre um dos lados. Aqui é uma simbologia bem clara, indicando de que esses dois reinos, os Medos e a Pérsia, um deles seria mais forte do que o outro. Então ele tem uma força, né? Ele se levanta o seu início de reinado de forma mais forte com a predominância de um dos deles, que no caso foi a Pérsia. Então essa é a simbologia. Depois diz que ele tinha entre os dentes 3 costelas, né, que devorava. Aqui temos 3 reis que foram dominados para que se iniciasse esse império medo-persa. Então cabe muito bem essa representação aqui do urso nesse período dos medo-persas. No verso 6 agora, o terceiro animal é o leopardo. O destaque do leopardo está aqui. Ele tinha 4 asas de ave. Lembre-se de que o leão tinha 2 e era rápido. Esse leopardo tinha 4. E também tinha 4 cabeças. Se você for observar na história, fica muito claro aqui de que o leopardo se cumpre realmente na Grécia, já que temos Alexandre o Grande iniciando seu reinado de uma forma impetuosa, né? Praticamente em 13 anos conquistando o mundo, né? Muito rápido. Então, é aqui simbolizado pelas 4 asas de ave desse animal, o leopardo. E 4 cabeças, que lhe foi dado domínio, representando então seus 4 generais, que após a morte de Alexandre assumiram então cada um partes ali do governo. Por fim, aqui no capítulo 7, depois disso continuou olhando, né, e ele viu agora um animal terrível e espantoso. Observa que lá a representação em Daniel 2 de Roma eram as pernas de ferro. Aqui é um animal terrível, espantoso. Tinha grandes dentes de ferro. Observe aqui a correlação, né, do ferro novamente, a mesma simbologia de Daniel 2. Devorava, fazia em pedaços. Se você voltar lá, observe que praticamente é o mesmo texto, né, de uma forma um pouco diferente, mas se encaixa muito bem aqui em Roma. E por fim, diz que esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. Aqui no capítulo 7, esse é o diferencial. Aqui a simbologia dos 10 chifres equivale aos 10 dedos lá, é a mesma simbologia, muda, mas é a mesma referência. Mas a diferença é que esses 10 chifres, ele terá algo especial, que traz o capítulo 7, que é um chifre pequeno que surge entre os 10 chifres. Lá no verso 8 fica bem claro quando ele diz: enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Não vou entrar nos detalhes, porque aqui estamos tendo uma visão geral, mas então observe, no capítulo 2 temos as primeiras informações. No capítulo 7 ele já acrescenta esse chifre pequeno. Também acrescenta uma visão do santuário, trazendo um início de perspectiva de julgamento que vem pela frente, mas vamos ficar por aqui mesmo, para você ter essa ideia geral. E por fim, né, não vou falar nada da terceira mensagem, que já comentamos, que já ficou bem claro essa simbologia, que ela já foi especificada pelo próprio profeta. E termino falando para vocês que o capítulo 11 da quarta mensagem, vocês viram que não há simbologia aqui, porque há muito pouca simbologia. O único destaque é para o rei do norte e o rei do sul, tá? Principalmente os historicistas e os futuristas aqui se divergem nessa questão de quem é o rei do norte e o rei do sul. Os preteristas têm uma visão de Daniel bem resumida, praticamente. A maior parte das tendências preteristas é de que o Daniel ficou no passado, tá? Então eles não dão muita importância para Daniel como um todo. Mas o que eu quero é que você fique aqui com essa visão geral, tá? Para já ter uma ideia de como entender Daniel. Comece entendendo bem o capítulo 2 e daí as outras partes ficarão bem mais fáceis de ser entendidas, tá bom? Então,
encerramos por aqui. Até nosso próximo estudo.